O nosso boa noite a vocês, a você meu amigo Vinte, e mais uma vez com alegria que a gente está aqui nesta noite para deixar uma mensagem de apoio, uma mensagem de fé para o teu coração. Estamos aqui eu, o pastor Valdecir e a pastora Clarice. Amém. Boa noite a todos, aos irmãos, aos amigos, às pessoas que vão ver esse vídeo, dizendo que é com alegria sim de estarmos aqui, mas também com uma certa tristeza, porque não estamos reunidos nem com os irmãos, Isso entristece o nosso coração, mas não podemos deixar de buscar ao Senhor. Com certeza, Hoje seria nosso culto de Santa Ceia. Queremos que talvez no próximo domingo a gente já esteja liberado para a gente poder cultuar a Deus neste lugar e também podermos nos reunir aqui todos como irmãos em Cristo, aprendendo da palavra de Deus, mas principalmente também podendo participar do corpo e do sangue de Cristo através daquele ato que a Bíblia diz, o ato da Santa Ceia, onde que todos fazem em memória de Cristo. Então, não podemos fazer isso particularmente porque a Bíblia Sagrada diz que tem que ser um ato de unidade, um ato de comunhão. Mas certamente a gente vai estar, quem sabe domingo que vem ou no próximo, a gente vai poder estar fazendo isso. Mas nós queremos deixar uma palavra de Deus nessa noite ao teu coração. E como é a Semana Santa, para muitos culturalmente falam da Semana Santa, hoje seria o Domingo de Ramos, que muitos cultuam o Domingo de Ramos. Nós queremos deixar uma palavra ao teu coração nesta semana, que antecede a morte e a ressurreição do Senhor. Antecede como? Porque toda a história ela é contada que este homem, Jesus, que nós conhecemos, que hoje é nosso amigo, talvez você ainda não o conheça, mas este homem, ele morreu pelos nossos pecados. E eu quero ler uma palavra que está em 1 Pedro, e talvez você pode ir na tua casa conferir na tua Bíblia, que está em 1 Pedro 1, o versículo 18, 19 e 20, e diz assim: sabendo que não foi com coisas corruptíveis como a prata ou o ouro que fomos comprados, da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual na verdade em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifesto nesses últimos tempos por amor de vós. Queridos, todos nós sabemos que tudo existe um preço a ser pago. Os nossos erros, os nossos pecados, eles requerem algo a ser pago em nosso favor. Como assim? A Bíblia Sagrada diz que Jesus pagou esse preço por cada um de nós. Porque a Bíblia Sagrada fala que se fosse para eu resgatar a vida de alguém, acabaria todo o meu ouro, todo o meu dinheiro e mesmo assim eu não conseguiria. E aí a gente vê o quanto Deus é amoroso e quanto Deus é grandioso com as nossas vidas, ao ponto de dar o seu único filho para morrer, para pagar esse preço por nós. E conforme essa passagem bíblica, ela fala que nós não fomos resgatados a preço de ouro, a prata, que a nossa salvação ela não veio através de um pagamento que alguém fez a nós. Porque tem muitas pessoas que infelizmente elas pensam que se elas fizerem boas obras, elas vão para o céu. Mas aí a gente lembra daquele versículo da palavra de Deus que diz que não de boas obras para que ninguém se glorie. Então a nossa salvação, ela se dá através do sacrifício, através do sacrifício de alguém. E este alguém é o próprio Filho de Deus, Jesus Cristo. E a Bíblia Sagrada diz que todo o nosso entendimento, toda a nossa sabedoria, ela tem que vir de Deus. E hoje muitas vezes a gente se pergunta assim, mas como que eu posso compreender isso? Quem que pode me revelar essa verdade ao ponto de entender isto que Jesus Cristo morreu por nós? Aí nós temos que ir para a revelação da palavra. Aí nós temos que ir para este livro que Jesus nos deixou, aonde que é o embasamento de toda a nossa fé. Aonde que Ele tem as respostas para a minha vida e também para a tua vida, meu amigo. Aonde que nós encontramos as respostas para as perguntas mais inusitadas, muitas vezes, mais difíceis. Porque a palavra de Deus diz que Deus nos dá a capacidade e nos revela coisas
grandes e ocultas que ainda não conhecemos. Isso é maravilhoso quando a gente pode ver. Então a nossa confiança, por isso que a Bíblia diz assim, sede cumpridores da palavra, não somente ouvintes. Todos nós somos, muitas vezes, não passamos de ouvintes da palavra. Mas quando nós pegamos essa palavra e a passamos para o nosso coração e a tratamos de uma forma com que ela sirva de exemplo, ela sirva de um guia para a nossa vida, aí ela faz sentido. E nós temos muitos exemplos da Bíblia, e a pastora vai estar falando de um exemplo de confiança em Deus, onde que alguém, de uma certa forma, colocou a sua confiança em Deus e saiu vitorioso. Verdade. Tem a história do rei Josafá, e é uma história linda porque ela nos chama a atenção, principalmente nesse tempo que a gente está vivendo, né, de apreensão, de medo, de pavor, enfim, isso tudo que a terra está vivendo, né? Não é a nossa cidade, é a terra que está vivendo, né? E no capítulo 20 de 2 Crônicas, nos conta a história do rei Josafá, e chegou até ele a notícia de que estava vindo sobre ele um grande exército, um poderoso exército, que era contra o Deus vivo, que adoravam deuses feitos pela mão dos homens, né? E vinha para destruir o reinado de Josafá, o povo de Josafá, porque eles queriam em Deus. E a Bíblia me diz que quando Josafá soube da novidade, da notícia, ele se assustou, ele ficou com medo, né? Mas o que ele fez? Ele recorreu a Deus, ele buscou a Deus, ele convocou as pessoas que estavam sob o comando dele, sob a liderança dele, para se colocar na presença de Deus, né? E começaram a clamar a Deus, a pedir a Deus por livramento, por socorro, por ajuda, né? E a Bíblia continua falando, e ela diz que no período a partir do versículo 5 até o 12, o rei Josafá ora e ele traz a lembrança, promessas de Deus na vida deles, né? E eu quero chamar a nossa atenção... Tudo aquilo que Deus já havia feito. Exato, tudo aquilo que Deus já havia feito por eles, como um incentivo, como um ânimo, né, pastor? E eu quero trazer nessa tarde para nós, assim, esse incentivo, esse ânimo, de nós lembrarmos de quantas coisas Deus já fez na nossa vida, de como Deus já tem nos abençoado. E que a gente não pare, não baixe a nossa guarda, não desista de buscar o Senhor, não enfraqueça a nossa fé. Não enfraqueça a nossa fé, mas continue. Mesmo que, olhando para fora, o mundo está um caos, né? Há um medo, há uma incerteza, há uma dúvida diante de tudo que está nos acontecendo. Mas nós não podemos baixar a nossa guarda. Nós temos que olhar para o Senhor Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé, né? E nós temos essa certeza e essa esperança, como o Senhor falou, né? Nessa semana em que antecede a Sexta-feira Santa, né? A Páscoa, a ressurreição. E nós olhamos para essa promessa nessa tarde, nessa noite. Nós olhamos para essa promessa. Qual é a promessa? O Senhor Jesus, quando subiu, Ele disse que Ele estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Isso quer dizer, o mesmo Deus que foi, aquele mesmo Jesus que subiu, Ele vai voltar a nos buscar. Essa é a nossa esperança, essa é a nossa certeza. Mas Ele vai vir a quem, pastor? Quem está disperso? Quem não está nem aí para a palavra de Deus? Quem está olhando mais para o problema do que para o Senhor, que tem todo o poder? Eu acredito que não, né, pastor? Eu acredito que Ele vai vir para buscar aquela pessoa que está focada na palavra de Deus, focada na palavra de Deus, buscando de Deus. Não podemos estar aqui na igreja, né, todo mundo reunido, né? Não podemos estar aqui, isso dói no nosso coração. Nós podemos estar na nossa casa, buscando ao Senhor, orando. Hoje, né, pastor, um dia proclamado pelo nosso presidente da República, né? Digo nosso porque é o presidente da República, é o meu também, né? Independente de partido, ele é o nosso presidente. Né? Porque todas as autoridades foram instituídas por Deus. Exato. E eu achei lindo, maravilhoso. Eu acredito que Deus tem muito para fazer na nossa nação, pastor. Muito para fazer, porque eu estou com 54 anos de idade e nunca na minha vida vi um presidente que fizesse isso, né? E então isso é maravilhoso, que a gente tenha estado enganjado nesse propósito de jejum nesse dia, né? E não só nesse dia, mas todos os dias, né? Buscando a Deus, colocando a nossa vida na presença de Deus, deixando Deus fazer por nós, né? Então eu trago nessa noite o rei Josafá como um exemplo para nós, né? Temos medo deles. É vergonhoso ter medo? Não, não é vergonhoso ter medo.
somos humanos, né? Mas quando a gente coloca diante de Deus o nosso medo, a nossa ansiedade, a nossa necessidade, a Bíblia diz que o Senhor tem cuidado de nós, né? E Ele age na nossa vida, e Ele nos conforta, e Ele dá aquela paz que só Ele tem para nos dar, né? Quando todo mundo está apavorado, está desesperado, meu Jesus, nós estamos preocupados, estamos sim, mas estamos confiando em Deus. Aí a palavra de Deus se concretiza e se cumpre na vida. Porque quando nós somos os cumpridores da palavra, as promessas de Deus, assim como aconteceu naquela época, naquele tempo, elas se cumprem na nossa vida também. Por isso que a Bíblia diz assim, sede não somente ouvintes, mas praticantes da palavra. O que é eu ser praticante? É eu aceitar esse Senhor Jesus Cristo, esse sacrifício que a gente relembra nessa semana, ele tem que ser uma coisa atual, tem que ser uma coisa viva, ele tem que ser uma coisa presente na minha vida. Sabendo que se eu tenho uma perspectiva de morar com Deus, é por causa de Jesus Cristo, é por causa do sacrifício dele, é por causa da cruz do Calvário, o sangue derramado na cruz, por isso que eu tenho a salvação da minha vida. E a Bíblia Sagrada, ela nos deixa uma palavra muito poderosa, que ela diz assim, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, nesta noite, a nossa palavra que nós queremos deixar para vocês, é que vocês se voltem para Deus, que a confiança de vocês esteja realmente no Senhor. Muitas vezes não é fácil, que nem a pastora falou. Não é fácil, gente. Nós temos medo, somos humanos. Nós não somos humanos, enquanto nós estivermos nessa terra, nós estamos muitas vezes vulneráveis a todos os acontecimentos, a todas as coisas que estão ao nosso redor. Mas certamente, se você tiver Deus no teu coração, você vai ter uma outra expectativa. Você vai ter uma outra maneira de ver as coisas e de conseguir também a vitória da tua vida. Então eu quero finalizar, esse pequeno momento de reflexão que a gente faz aqui, incentivando a você, meu amigo, a buscar a Deus. Não somente nesses momentos de pandemia, não é só nesse momento. Que você possa buscar a Deus todos os dias, dentro da tua casa, junto à tua família, porque realmente Deus faz diferença. Nós somos prova, a nossa vida é prova de que Deus faz diferença. O quanto Deus tem cuidado de nós, o quanto Deus tem nos ajudado, o quanto Deus tem feito nós prósperos. Por isso, assim, nada maior do que o amor de Deus, a graça de Deus sobre a nossa vida. Por isso que a Bíblia diz assim, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Eu creio que muitas vezes você tem nesses momentos de pânico se voltado para o Senhor, mas que a tua busca por Deus não seja só nos momentos de dificuldade. Nós vemos hoje um dia decretado ao jejum, onde que muitas pessoas estão nas redes sociais ridicularizando os cristãos de uma maneira totalmente errada, ridicularizando o presidente da República, porque hoje é um dia de oração e jejum. Queridos, isso é o que nos fortalece. A nossa busca por Deus, o nosso jejum, independente da tua religião, é isso que vai trazer a presença de Deus junto a cada um de nós e junto à nossa família. Então que a gente possa estar unido nesse propósito. Algo que nunca, que nem a pastora falou, nunca aconteceu. Nós temos que agradecer a Deus, porque nós temos um presidente que teme a Deus. Ah, pastor, eu não votei nele. Não, mas independente se eu votei nele ou não, ele é o meu presidente. Ele representa a nossa nação. Ele é autoridade. Assim como nós devemos respeitar as nossas autoridades municipais, as nossas autoridades do Estado. Por que a gente está fechado aqui? Porque existe um decreto municipal no qual nós obedecemos. Existem autoridades sobre a nossa vida, na qual nós, como filhos de Deus, temos que respeitar. Por isso, assim, queridos, que nós possamos ter essa consciência de que Deus é acima de todos nós. Ele pode fazer, Ele pode nos tirar dessa situação, Ele pode transformar as circunstâncias que muitas vezes parecem ser negativas em algo positivo para a nossa vida. E eu creio que para cada um de nós vai ficar um grande aprendizado nesses momentos, nesses dias que nós ficamos afastados, né, pastor? É verdade, pastor. Porque sabe que eu fico pensando assim, e olho para mim, eu, Clarice. Pessoalmente, né? Isto, em que durante os dias, a vida da gente, tem momentos da nossa vida que a gente se incomoda, se revolta e acha que a gente consegue resolver tudo, né? E agora? Aí quando eu me incomodo, quando eu me revolto, quando eu acho que eu posso resolver tudo, eu não estou deixando Deus fazer, eu estou fazendo. E agora? Será que eu, Clarice, posso agora resolver essa situação? Aí é que eu vejo até onde vai a valentia,
aquela impetuosidade do ser humano em querer resolver tudo, em fazer tudo pela sua própria força, não buscando depender de Deus. Nós precisamos depender de Deus. Nós precisamos depender de Deus. Rei Josafá, quando se colocou na presença de Deus, Deus deu um livramento para ele. O milagre aconteceu porque o que Deus fez? Eles começaram a louvar a Deus, buscar a Deus. E a Bíblia continua falando que Deus fez uma confusão no meio do povo que vinha contra eles, e eles próprios se mataram, se destruíram eles próprios. Não foi preciso que o rei Josafá e o seu exército fizessem nada. E é assim que Deus faz a nossa vida. Nós não precisamos ser valentes, querer nos defender, querer tomar a nossa causa pela nossa força. Nós não precisamos disso. Nós precisamos buscar a Deus, estar na presença de Deus, levar a Deus as nossas causas. E Ele que tem cuidado de nós, e Ele faz acontecer o milagre na nossa vida. Com certeza, vai ter muitas pessoas que vão te criticar pelas tuas atitudes, e eu creio que isso acontece na nossa vida profissional, na nossa vivência. Sempre tem alguém dizendo assim: o que você está fazendo está errado. A tua casa, você tem que cuidar dela assim. O teu trabalho, você tem que conduzir a tua vida assim. Porque nós estamos cheios de pessoas querendo interferir na nossa vida. Mas uma das coisas que nós devemos sempre nos lembrar, que quem dirige a nossa vida, o nosso caminho é o Senhor. Jesus Cristo é o nosso caminho. Então existem muitos caminhos, mas para chegar a Deus só existe um caminho. Porque Jesus disse assim: eu sou o caminho. Jesus, em momento nenhum, ele disse assim: eu sou um dos caminhos que leva a Deus. Jesus Cristo disse assim: eu sou o caminho, a verdade é a vida. Então, se você quiser ter vida, quero te dizer assim, para encerrar esse nosso momento: pare de ouvir as pessoas que estão falando e muitas vezes te criticando. Pare de deixar com que as coisas de fora te influenciem a tua vida. Que você possa se voltar para Deus e que você possa deixar Deus falar. Como que Deus vai falar contigo? Através da palavra de Deus. A maior revelação não é homens falando, é a própria palavra inspirada pelo Espírito Santo. A Bíblia Sagrada diz assim: a tua graça me basta. Que nós possamos dizer, cada um de nós também: a tua graça me basta, Senhor. A tua graça, o teu sacrifício é o suficiente para mim. E nesse dia a gente quer deixar com vocês esta palavra e nós queremos orar pela tua vida neste momento. Eu quero que você, se você tiver fé, que você se una a nós neste momento. Se é possível você dobrar o teu joelho, que você faça isso. Mas nós queremos nos colocar em oração neste momento e eu quero abençoar a tua vida nesses pequenos instantes que estivemos aqui. Eu creio que Deus tem falado contigo ao teu coração e eu creio que você também tem a necessidade de se voltar para Deus. Vamos orar neste momento. Amado Senhor, Deus e Pai, é no nome de Jesus que chegamos na tua presença. Apresentamos a vida de cada um dos nossos ouvintes que está, ó Deus, nos ouvindo neste momento. Ó Deus, que o Senhor faça um milagre, que o Senhor faça o impossível na vida dessa pessoa. Coloca anjos de proteção sobre a vida, sobre a casa, sobre o trabalho desse ouvinte, ó Pai. Para que em nome do Senhor Jesus o milagre aconteça. A graça seja manifestada através da vida dessa pessoa. Que através do sacrifício de Jesus, a cada um dos nossos ouvintes, eles possam reconhecer que assim eles poderão ir para morar junto a Deus. Porque é somente através do sacrifício, através da remissão dos pecados é que nós podemos ter um encontro com o Senhor. Ó Deus, aceita, Senhor Jesus, aceita a nossa oração neste momento, aceita, Senhor Jesus, o nosso nos voltar para Ti, ó Pai. Ó Deus, a todos aqueles que de coração sincero se voltam para Ti, ó Pai, atende essa oração, ouve o clamor da Tua igreja, ouve o clamor do Teu povo que está se voltando para Ti, para que assim nós possamos viver dias melhores. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós abençoamos para a honra e glória do Teu nome. Amém. Amém. Que Deus abençoe você, meu amigo ouvinte. E o nosso desejo, certamente, é de nos próximos dias a gente estar aqui pessoalmente com cada um de vocês. Em nome de Jesus. Deus abençoe a todos. Amém.